Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do quarto ano da Escola Municipal Isabel Branco de Birigui. Sou a professora Gladys e hoje vamos fazer atividades no nosso livro didático de matemática. Abra na página 41. Na semana passada, na aula do dia 12/8, vimos que os sólidos geométricos têm 3 dimensões: altura, comprimento e largura. E que eles são divididos em corpos redondos, que têm faces arredondadas e que podem rolar, e em poliedros, que são sólidos de faces planas, que não rolam. Nessa aula, nós vamos conhecer os elementos de um sólido geométrico e as 3 dimensões. Atividade número 4. Elementos de um sólido geométrico. Letra A. Nos poliedros, podemos identificar faces, arestas e vértices. Então, os elementos são faces, arestas e vértices. Veja, por exemplo, nesse bloco retangular. O bloco retangular também é conhecido como paralelepípedo. As faces são todas planas, ou seja, chatas. Faces planas. Todas as faces são planas. O encontro de duas faces é uma aresta. Então, quando há o encontro de duas faces, como nesse caso aqui, forma-se uma aresta. Vejamos nesse caso aqui também. Forma-se uma aresta. O encontro de 3 arestas é um vértice. Então, quando há o encontro de 3 arestas, 1, 2, 3, forma-se um vértice. Então, os 3 elementos do bloco retangular são face, aresta e vértice. Agora, usando o bloco retangular que você montou nas aulas passadas, ou uma caixa de sapato, conte as faces, as arestas e os vértices. E complete. Um bloco retangular tem faces, arestas e vértices. Complete aqui no livro e depois complete também na folha de respostas. Letra B. Nos corpos redondos, podemos identificar partes curvas, arredondadas. Veja, a esfera é arredondada. Ela não tem faces planas. O cone é formado por uma parte curva e uma face plana. Agora, lembre o cilindro. Quantas faces planas o cilindro tem? Que forma elas têm? Agora, na atividade número 5, nós vamos conhecer um pouco sobre as 3 dimensões de um sólido geométrico. Em alguns sólidos geométricos,
podemos observar facilmente as 3 dimensões deles: comprimento, largura e altura. Veja as 3 dimensões no paralelepípedo e no cubo. Depois que você observou as 3 dimensões no cubo e no paralelepípedo, pegue novamente a caixa de sapato ou o bloco retangular que você montou e meça essas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E complete na folha de respostas. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que nos sólidos geométricos tem 3 elementos que são face, vértice, aresta. E que tem 3 dimensões: a altura, o comprimento e a largura. Agora é com você. Leia novamente a página 41 e, se precisar, volte no vídeo da aula de matemática do dia 12/8 para fazer essas atividades. Lembre-se, você é capaz. E assim terminamos nossa aula de matemática de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!